Olá, Ibsen, boa tarde, me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Olá, Ibsen, boa tarde novamente. Que bom que você aceitou o convite. Sempre um prazer falar com você, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, uma das pessoas mais integradas no assunto política. E eu não vou te apresentar, né, porque eu te conheço já, mas eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Eu bem que tento. Eu mandei para você, inclusive, não sei se você viu aí a mensagem que eu mandei, depois você assiste, que agora já está. Tem 1h17, depois você vê, mas ficou bem legal. O programa vai ser bem bacana, você vai ver. Eita, ixi, eita. Tá mal, Fátima. Boa tarde a todos. Eu estou aqui com o meu amigo Ibsen Costa Manso, jornalista, uma das pessoas que eu conheço que mais Bom, entendem de Fátima, antes de política, uma das mais pessoas mais nada, inteligentes, mais é um cultas prazer enorme, uma deste honra estar com país. você novamente E é um aqui, prazer sempre para você um aqui papo de altíssimo novamente, nível. dando uma entrevista, um bate-papo aqui E coisa que tem sido com a rara no nossa país, redação aqui do Fala infelizmente, Ibiúna. né, Eu vou deixar um você se papo, apresentar porque, olha, sem realmente é mais paixões, fácil sem você se apresentar porque é um torcida, né, nessa currículo área da política. Bom, para fantástico, quem não me maravilhoso. conhece, eu sou jornalista de formação, eh, desde trabalhei a vida inteira na imprensa, na televisão, em jornais, em jornal, no Grupo Estado, na TV Globo, morei em Brasília há 3 anos, fui chefe de redação do Estadão lá e também tinha trabalhado na Globo, saí, fui para o Estadão, voltei, enfim. Tem uma carreira longa. Eu brinco que eu não sou velhinho, eu sou vintage, né? Então, eu tenho uma longa passagem aí pela imprensa e sempre aí atuando muito nessa área da política, cobrindo política, cubro política desde 1982, né? E outra coisa que tem é que velhinho tem história, né? Então, em 2004 eu saí da imprensa, fui convidado para ir para o mercado financeiro, trabalhar no banco e para vários bancos e empresas fazendo análises políticas sobre os cenários, sobre as eleições, e daí eu fiquei nessa instituição até 2015. Né? Em 2015 eu abri a minha própria consultoria de análise política e assim, para meu orgulho, o banco para o qual eu trabalhava foi o meu primeiro cliente, né? E desde então venho fazendo aí palestras, conferências com clientes, principalmente do mercado financeiro e grandes empresas. Bom, é isso. É uma breve história de si mesmo como uma... Tá sendo modesto, né? Porque foi assim, é uma amostra grátis do currículo, né, do Ibsen Costa Manso, porque realmente uma das pessoas mais entendedoras de política aqui, uma Não, pessoa muito por culta, favor, inteligente. por favor. Não, uma outra coisa importante do meu currículo é que desde 1968 eu sou um frequentador assíduo de Biúna e, A parte tenho mais essa é a importante. parte mais importante do meu currículo. Bom, eu vou direto, Ibsen. Eu te convidei hoje, né, para esse bate-papo, porque assim, como Que vai bom. ficar a situação política do Brasil, do nosso estado? Como vai ficar? Como vai ficar o Brasil? Bom, em primeiro lugar, acho que precisa dar uma contextualizada na situação política do país, que na verdade já vem de alguns anos, né, que se formou
esse afloramento de tendências, um aprofundamento aí da polarização, que, na verdade, houve ali em 2018, né, com a ascensão do presidente Jair Bolsonaro, que foi fruto de um sentimento principalmente antipetista, por conta das denúncias de corrupção e dos esquemas de corrupção, desde o mensalão no primeiro governo Lula até o final do governo Dilma, com o chamado Petrolão. E isso deu todo esse efeito antipetista, né? Inclusive, eu tenho pensado muito nisso, né? Que é uma pena que se repete agora, de certa forma, tem características diferentes, se você for analisar a eleição deste ano com a eleição de 2018, tem muita coisa parecida, mas tem muita coisa diferente. Em primeiro lugar, que o presidente Jair Bolsonaro já não é mais uma novidade, quer dizer, ele está sendo avaliado, ele deixou de ser aquele outsider que foi eleito em 2018 para ser o presidente da República e ser avaliado, né? E exatamente o que se inverteu foi que esse sentimento antipetista arrefeceu e houve aí um crescimento do sentimento anti-Bolsonaro. E aí, uma coisa que eu tenho pensado, que é uma lástima que nestes últimos anos a gente não tenha votado a favor, o brasileiro, eu digo a gente, o brasileiro, né? Muitos dos brasileiros não têm votado a favor, têm votado contra, né? E uma falta de lideranças no país, que isso é reflexo desses anos todos de deterioração da política e de desilusão das pessoas que acabam se abstendo de votar, por exemplo, né, e não querem participar da política, se candidatando, ou que seus filhos entrem para a política, né? E com isso você tem... Na verdade, o país sofre com isso em todas as áreas, né? A gente tem hoje uma falta de lideranças em todas as áreas que você for olhar. Mas enfim, esse é o caldo de cultura que a gente encontra hoje na eleição deste ano, e com essa polarização extrema, né? Polarização extrema aí, isso é natural, mas isso está se externando nesta eleição mais do que em outros tempos, que você tem aí 25%, 30%, a gente já falou disso, de eleitores que votam mais à direita, né, centro-direita, eu diria até direita, e 25%, 30% que votam na esquerda, né, que é a base aí, do PT. Eu vejo que tem um periquito aí que concorda comigo e fica falando também. Essa aqui é a minha canária. Ela tá acompanhando aqui, não para de piar. Ela aqui é a canarinha que tá aqui do lado. Ela quer participar também. Que legal. Mas, enfim, então é isso que a gente desembocou nesta eleição, né? Para falar desses últimos dias e de hoje, quer dizer, você vinha aí com o presidente Bolsonaro com a caneta na mão e alguns números da economia, eu tenho falado isso, que se tivesse mais algum tempo, talvez ele conseguisse reverter essa eleição, porque ele vinha, assim, paulatinamente, né, cada semana subindo aí 2 pontos percentuais, se mantendo estável, mas não numa tendência, que eu sempre falo para você que o importante da gente olhar as pesquisas são as tendências, não numa tendência muito forte que se aproximasse, cruzasse a linha do presidente Lula, do ex-presidente Lula, e viesse a reverter a eleição no segundo turno, que seria um fato inédito, desde 1989, com a volta das eleições diretas para a presidência da República, a redemocratização, que você não teve nenhuma eleição que houvesse uma reviravolta no segundo turno, né? Esse é um fator importante. O outro fator importante é Minas Gerais, né? Minas Gerais é o estado onde vai se definir a eleição. Eu posso falar do que eu acho que vai acontecer, a não ser que seja muita surpresa, mas Minas Gerais é a proxy do eleitorado brasileiro, né? É o estado que tem um estado nos Estados Unidos, se não me engano, que é Iowa, que também é isso, né? As pessoas olham muito lá para aquele estado, porque o que acontece no estado reflete o país. E no caso de Minas Gerais, além de Minas Gerais ser conhecida pela política, né, a tradicional política mineira, Minas Gerais, independentemente disso, tem uma característica geopolítica muito peculiar e que, quando eu digo proxy, para quem não sabe, é o reflexo, vamos dizer, é um carbono do que existe no Brasil. Porque você tem ali o norte de Minas, né, o Vale do Jequitinhonha e tal, que é muito próximo, o comportamento é muito próximo, a situação econômica é muito parecida com o que você vê no Nordeste, quer dizer, um baixo IDH,
e uma condição pobreza, né, e uma condição muito parecida com o que existe no Nordeste, e o seu eleitorado é muito parecido com o do Nordeste. Depois você tem as regiões metropolitanas, que são muito peculiares, no caso de Belo Horizonte, né, que já teve ali governos do PT, ou seja, você tem, como tem São Paulo, também tem essa característica mais à esquerda, né, muitos intelectuais residindo nos grandes centros, e, enfim, e acaba tendo isso. Depois você tem o sul de Minas e o Triângulo Mineiro, que é mais próximo do pensamento do que é São Paulo. A identificação, inclusive, do Triângulo Mineiro e do sul de Minas é muito mais próximo de São Paulo do que de Minas Gerais. E você tem ali o leste do estado também, que é Rio de Janeiro. E tem agora no oeste do estado, você tem mais o agronegócio. Enfim, outra, desde 1989, nenhum presidente da República foi eleito sem ter vencido em Minas Gerais. Então, todos os olhos hoje se voltam para Minas Gerais. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro, no Nordeste, em que pese ele ter melhorado um pouco o desempenho dele, segundo as pesquisas, em relação ao primeiro turno, mas é um baluarte da esquerda e do PT. Os governadores, tradicionalmente, são de esquerda e majoritariamente do PT, e o eleitorado, maciçamente, tanto que o resultado do primeiro turno dava 70-30, em alguns estados até mais do que isso, é muito difícil avançar ali. Então, eu venho dizendo isso nos últimos dias, quer dizer, seria muito importante para o presidente Jair Bolsonaro melhorar o seu desempenho no Rio de Janeiro, onde ele vai bem, né? Melhorar o seu desempenho em São Paulo, onde tem uma disputa bastante apertada e é o maior eleitorado do país, e o terceiro maior eleitorado é o Sul, e o terceiro maior eleitorado é Minas Gerais, o segundo maior eleitorado é Minas Gerais, e onde ele teve um cabo eleitoral importante, que foi o governador Zema, né, que foi eleito no primeiro turno e tem uma popularidade, um índice de popularidade bastante elevado, e já declarou apoios e tal. Acontece que, segundo as pesquisas, ele não conseguiu avançar muito em Minas Gerais, porque tem aquele efeito do Zema-Lu, né, ou do Lu-Zema, né, do eleitor que votou no Zema e votou no Lula. Né, É e completamente sem aparentemente ele não nexo, né? Um conseguiu... opositor ao outro. Em tese não tem muita lógica do ponto de vista da teoria política, mas se é um... É uma questão pessoal. Exatamente, se é uma ciência que é inexata, é a política, né? Você pode ter resultados diversos do que os cientistas políticos normalmente avaliam. E, aparentemente, isso não aconteceu em Minas Gerais. Então, segundo as últimas pesquisas, quer dizer, o ex-presidente Lula mantém uma vantagem aí no Ibope, que foi divulgado ontem, no sábado. Ele ainda aparecia com uma vantagem de 6 pontos percentuais, o que é muita coisa. Quer dizer, então, o que eu digo é o seguinte: a não ser que tenha uma grande surpresa, né, as pesquisas estarem completamente equivocadas, porque a maioria delas mostra o ex-presidente Lula à frente do presidente Bolsonaro, com exceção, por exemplo, da Brasmarket, que mostra o presidente Bolsonaro vários pontos à frente do ex-presidente Lula, lembrando que a Brasmarket tinha um cenário, descrevia um cenário parecido no primeiro turno e errou, né? Então, eu acho que assim, 90% de chance, as urnas estão próximas a serem abertas, 90% de chance do ex-presidente Lula vencer a eleição, deixando aí 10% de chance para o presidente Bolsonaro, se as pesquisas estiverem erradas, e um grande fator de imprevisibilidade, que é a questão das abstenções, né? A abstenção foi muito alta, recorde, no primeiro turno. São, se não me engano, mais de 30 milhões de eleitores deixaram de comparecer às urnas, acho que alguma coisa em torno de 32 milhões, o que é uma barbaridade, é muita gente, né? E a gente não sabe como é que é o comportamento, É uma e boa a gente não sabe porcentagem. como é que foi hoje esse comportamento desse eleitor, né? Eu, empiricamente, hoje em São Paulo, aqui, eu fui votar, as ruas estavam muito tranquilas, ao contrário do primeiro turno. Eu cheguei na minha sessão eleitoral, não tinha ninguém, da vez passada no primeiro turno tinha filas, né? É mais fácil a eleição, porque você só tem ali, no máximo, 2 candidatos, né, onde há segundo turno também para governador para votar, então ficou mais fácil, né? Eu acho que a prática também
do exercício do voto no primeiro turno, isso facilitou. Mas eu achei que está muito tranquilo e talvez, pelos acontecimentos dos últimos dias, talvez, e isso foi prejudicial para o presidente Jair Bolsonaro, tenha havido até não diria estímulo, mas um desestímulo para que o eleitor comparecesse às urnas. E o que eu estou falando? Eu estou falando do episódio do Roberto Jefferson, agora da deputada Carla Zambelli, enfim, né, a questão, várias denúncias aí da atuação da Polícia Federal em fiscalização. Então, isso é uma coisa que eu ia falar também da questão da abstenção. Esses Pois não, fatos são desculpe. interessantes. Desculpa já te cortando, né, sem te cortar te cortando, Imagina. mas assim, é uma coisa, assim, absurda, né, o que foi esses 2 eventos que ocorreram, né. Como é que um ex-deputado tem uma granada em casa e a deputada reeleita, inclusive, sair correndo atrás de um cidadão com uma arma na mão, porque ela não concorda com o posicionamento político da pessoa, ou por causa de uma discussão besta. Virou uma coisa dantesca, né, virou uma coisa absurda. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que esse é um assunto muito polêmico. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: essa coisa de você fazer um comentário e ser atacado pelos bolsonaristas, ou fazer um comentário e ser atacado, o que eu digo é criticado pelos juristas. Você me conhece bem e eu sempre tento ter uma posição, independente da minha opinião pessoal, uma opinião profissional. Eu sou de uma escola antiga, tá certo? Em que eu não estou aqui para fazer juízos de valor, estou aqui para tentar analisar e sempre dar informações para que quem me ouve, né, os meus leitores, os meus tomem as suas próprias conclusões e formem as suas opiniões, tá certo? Então, o fato de eu ser, por exemplo, criticado tanto pela direita quanto pela esquerda, por vezes, porque eu elogio os dois lados no que eu acho que eu tenho que elogiar e critico o que eu acho que eu tenho que elogiar, mostra que eu estou no caminho certo. Então, primeiro colocar isso. O segundo ponto, eu acho que precisa ter muito cuidado, porque tudo que acontece hoje é usado politicamente e eu diria até com uma certa desonestidade intelectual, né? Enfim, existe esse movimento engraçado, né? Tanto na direita como na esquerda, você vê um movimento armamentista e um movimento desarmamentista, sendo que o movimento desarmamentista vem de muito tempo e a sociedade brasileira já se manifestou no referendo do Estatuto do Desarmamento contra a possibilidade de venda de armas, né? Então, agora, houve uma exacerbação do movimento armamentista com a chegada do presidente Bolsonaro, que, por outro lado, virou completamente, deu um cavalo de pau e passou a incentivar, inclusive, eu não diria liberação de compras de armas, mas a facilitação da venda de armas. Eu conheço bastante esse assunto, estudo bastante desde do tempo do referendo, acompanho muito isso, converso com muita gente, fontes e tal. Bom, dito isso, acho que houve um exagero nessa campanha, porque as pessoas acham que é fácil comprar uma arma, que o presidente Jair Bolsonaro né? Na verdade, é fácil de comprar arma para os traficantes. Eles compram arma fácil, Para esses é sem nota facinho. fiscal, sem nada. Mas mesmo os CACs, né, que são chamados caçadores, colecionadores e atiradores, que já tem muito tempo, foram meio estigmatizados por conta da política do presidente Jair Bolsonaro, que facilitou muito, né, a compra de calibres restritos e tal, e acabou tendo uma grande elevação do número desses CACs, que, na verdade, a gente tem que reconhecer um certo valor deles, porque é o pessoal que, os sérios que eu estou dizendo aqui, tá certo? São os atiradores esportivos, são os atiradores que nos representam em Olimpíadas. Não sei se você sabe, a primeira medalha do Brasil em Olimpíada foi no tiro esportivo, né? Então, precisa tomar um certo cuidado para não se estigmatizar a categoria. O fato é que teve muita gente que acabou entrando por essa coisa de CAC apenas para comprar uma arma e ter uma arma em casa, ou eventualmente até sair portando essa arma, e sem que seja um praticante do tiro esportivo, que é uma coisa complicada, né? Dito isso, só para contextualizar um pouco isso, o Roberto Jefferson era um CAC, ou seja, ele tinha um registro
e tinha a permissão de ter armas em casa autorizadas pelo Exército. Uma granada, e na verdade todo mundo fala granada, granada, mas na verdade é uma granada de efeito moral, não é uma granada que espalha projéteis quando explode. É uma granada de efeito moral que dá brilho e desarticula as pessoas, o barulho, né? Muito Inclusive, brilho. né, onde compra essas É. granadas, vende até no mercado, né, Pois é, eu não comum da sei, internet. pelo que eu sei, artefatos explosivos que são regulamentados pelo Exército, e eu acho que o CAC não pode ter artefatos explosivos. O CAC poderia até ter uma granada de verdade, desde que ela fosse desativada. O colecionador, na verdade, né? Como colecionador, ele pode ter uma granada da Segunda Guerra Mundial, mas ela não pode estar ativa, ela tem que ser desativada, pelo que eu sei. Mas, enfim, o fato é que, entre os CACs e em outras categorias, também tem doido, tem doido em todo lugar, né? Eu conheço o Roberto Jefferson há muitos anos, fomos contemporâneos numa época que eu trabalhei lá em 1994, se eu não me engano, no SBT. Eu estava trabalhando no jornal do Boris Casoy, e ele estava lá no Aqui Agora, né? E a gente se cruzava pelo corredor. Ele é um cara muito inteligente e tal, mas um pouco, digamos, desequilibrado, né? Ele foi o responsável pelas denúncias lá atrás do mensalão, na questão dos Correios, e é uma figura histriônica, e cantava, né, na janela, a imprensa ia gravar, enfim. E o que chama atenção é que, na verdade, quando ele foi processado pela primeira vez, isso que eu ia comentar, quer dizer, e foi até preso, né? Ele deveria ter tido o seu registro de CAC Revogado, né? cancelado pelo Exército, revogado, porque e as armas ou recolhidas, ou ele poderia, eventualmente, como é propriedade dele, ele poderia vender ou doar, né? O que me chamou mais atenção nessa história toda é que isso não tem acontecido, né? Eu estava te dizendo, não é fácil você tirar essas licenças, eu tenho informações, não é fácil tirar essa licença, você tem que ter exame psicotécnico, duvido. De repente o Roberto Jefferson até passa no exame psicotécnico, porque ele é muito inteligente, tá certo? Você precisa ter prova de capacidade técnica para o uso, você não pode ter nenhum antecedente criminal, ou seja, nenhum processo, nenhum inquérito correndo na polícia. Esse registro não é concedido ou, eventualmente, pode ser até cassado. Eu não sei como é que ele estava com esse armamento. E outra, independentemente disso, quando ele foi levado à prisão domiciliar, deveria ter tido uma vistoria na casa dele para ver se ele não tinha nenhum armamento para ser recolhido, o que também não descarta a possibilidade de ele ter recebido essas armas depois de ter sido feito, eventualmente. Enfim, houve uma falha ali. Aí começam as teorias conspiratórias de que o Roberto Jefferson teria agido mancomunado com o PT para prejudicar o Bolsonaro. Eu não acredito nessas coisas. Eu acho que ele Aí realmente... já é um pouco de exagero, né? Eu acho que ele realmente teve um momento de desequilíbrio, mais um, né? E cometeu um crime, né? Como o próprio presidente Jair Bolsonaro demorou 5 horas para dizer com todas as letras e tomar atitude: quem atira em polícia é bandido, e assim que deve ser tratado. Ele que estava sendo processado aí por crimes de opinião, agora vai ser processado por tentativa de 4 homicídios, né? Enfim, mas tirando tudo isso, eu estou falando, desculpe se eu me alonguei, mas para dar o contexto do que aconteceu, para a gente separar essa coisa Não, como das sempre, paixões. fantástico, né, Ibsen? Você tem um conhecimento muito grande, muito profundo. Isso é Imagina, uma contextualização imagina, perfeita. imagina. Mas aí os reflexos da política. Aí eu começo a receber, né? Que eu tenho, graças a Deus, eu tenho amigos em todas as tribos, né? E eu, enfim, e aí eu começo a receber um monte de mensagens. Olha aqui, não sei o quê, tá. Os trackings da política mostram que não afetou em nada o episódio do Roberto Jefferson, não afetou em nada. Aí eu respondi, falei, olha, gente, muita calma nessas horas, porque pode não ter afetado nada, mas isso não quer dizer que tenha sido bom. Porque é óbvio que o eleitor do Bolsonaro, com o episódio do Roberto Jefferson, não vai deixar de votar no Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro é muito fiel.
Alguns deles até acharam que o Roberto Jefferson fez muito bem ao resistir à prisão e atirar nos policiais. Tá? Mas o que eu quero dizer que não tenha sido muito bom? Porque esses votos dos convertidos estão dados. Ele já tem esses votos. O presidente Jair Bolsonaro, eu disse isso lá atrás, em 2018, na verdade, em 2017, eu acho que eu fui a primeira pessoa a alertar para a possibilidade de uma vitória do Bolsonaro, desde que ele avançasse na classe média, tá certo? E fosse além da sua bolha. E a mesma coisa valeu para a seleção, perdão. Então, o episódio Roberto Jefferson pode não ter tirado o voto deles entre esses convertidos, mas pode ter desestimulado alguns eleitores indecisos ou que se abstiveram no primeiro turno de ir para o segundo turno e votar no Bolsonaro. Então pode ter tido um efeito negativo, sim. A mesma coisa na véspera, esse episódio lamentável aí da deputada Carla Zambelli. Você está dizendo que não... Eu também vi uma série de vídeos, né? Bombou aí, fica todo mundo mandando coisa. Mas, de fato, eu vi um vídeo em que aquele rapaz, que é jornalista, eu não conheço, eu não sei onde ele trabalha, depois vou até dar uma levantada no currículo dele. Mas ele e um outro rapaz que estavam ali, de fato, ofenderam, estavam lá num bate-boca, dizendo que votavam no presidente Lula, xingando com palavrões de baixo escalão as pessoas que estavam ali, não sei se diretamente a deputada Carla Zambelli, mas com certeza algum assessor ou segurança. O outro rapaz também dizendo que eles iam voltar para o bueiro, para a latrina, qualquer coisa assim, de onde nunca deveriam ter saído, de onde nunca deveriam ter saído, ou seja, foi um bate-boca de rua, né, que daí a deputada Carla Zambelli, depois eu vi frame a frame a imagem, ela parece que escorrega e cai, e aí teria sido aquela coisa que ela teria sido empurrada. Eu não vi ela ser empurrada, eu acho que ela escorregou e caiu. Mas, enfim, é aquela coisa que quando descamba para uma briga, normalmente quando tem uma briga, se um lado tinha razão, deixa de ter, e os dois lados perdem a razão. Quer dizer, quando vão as vias de fato. Mas, assim, os ânimos estão muito exacerbados, né? Então acabou descambando para aquilo. Qual foi a complicação ali? E aí isso não está muito claro, e por outro lado, algumas notícias aí acusam ela de ter desrespeitado a ordem do TSE, porque o TSE baixou uma resolução, os CACs, não é que ninguém podia estar armado, os CACs não têm direito a porte de arma. O que os CACs têm é uma autorização, uma guia de tráfego de transporte de uma arma municiada quando ele se desloca entre o local de residência ou de guarda de armas até o estande de tiro, o clube, ou o local em que ele vai treinar ou participar de uma competição. Então, ele pode transportar. Agora, o TSE, que eu acho que também a gente poderia passar a tarde inteira aqui conversando sobre a atuação do TSE e do STF, não sei se a gente vai ter tempo, mas baixou uma resolução de que antes, 24 horas, se não me engano, antes da eleição e 48 horas depois, fica suspensa essa autorização de transporte de arma dos CACs. Muito bem, então disseram, olha, ela é CAC e ela estava com a arma em desacordo com... Mas parece que ela não estava com a arma com autorização do Exército, ela não estava com a guia de tráfego do Exército para isso. Segundo ela tem porte de arma. E porte de arma é concedido pela Polícia Federal, tá? São pouquíssimos que são concedidos, né? Inclusive tem toda essa discussão no governo Bolsonaro. Então, precisa ver se ela realmente tem um porte de arma federal e poderia estar armada. Esse é o primeiro ponto. Isso não justifica o que aconteceu, porque, na verdade, eles tentaram exercer ali o segurança dela, que parece que é policial também, outra coisa seria, deixou de ser uma coisa de proteção para ser meio que uma prisão, né? Prender o rapaz, quer dizer, agiu como policial, disparou em via pública, o que é uma outra coisa que está sendo investigada, ele vai ser processado, porque você não pode efetuar disparo em via pública. Eu não sei se ele era policial mesmo, tudo isso está meio obscuro. E a deputada Carla Zambelli entrou nessa vibe, quer dizer, também puxou uma pistola, eu acho que ele estava com um revólver, ela com uma pistola, e saiu em perseguição ao rapaz, entrou dentro do bar e tal.
o que claramente não configura uma legítima defesa, porque legítima defesa é se o rapaz tivesse, de alguma forma, tentado agredi-la, armado ou não, né, porque isso também é uma coisa que é discutível, e ela tivesse reagido a um ataque, mas não. Quer dizer, ela saiu em perseguição ao rapaz, perdeu as estribelas, eu acho que ela está completamente... E isso, de fato, deve ter afetado aí, mais uma coisa a ser afetada, de prejudicar os CACs, que são os nossos atletas aí do tiro, e prejudicar, porque tudo isso é muito politizado, a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que é sempre acusada de ser armamentista, defender o porte de arma generalizado, o que é um absurdo. Quer dizer, uma pessoa em sã consciência não vai defender que toda a população esteja armada, né? Mas, enfim, o direito à legítima defesa, para mim, é sagrado, e, como eu disse, eu acho que, inclusive a própria Simone Tebet, que é uma pessoa bastante racional, disse isso, né, que há um desvio aí de finalidade na questão da facilitação das armas, com todo o respeito que os CACs têm que ter, e que, a meu ver, ela está correta, né? Eu vou tocar nesse assunto, ele é bem polêmico até, mas os nossos seguidores, alguns vão perguntar, mas a gente está vendo assim, uma situação que foi uma mulher branca, né, uma mulher que está na política, de classe média alta, que abriu, sacou uma arma e, independente de ter sido xingada, empurrada, enfim, não importa o contexto, ela sacou essa arma e correu atrás de um Com membro da algumas oposição, pessoas de né? extrema-direita. Sim, com outras pessoas de extrema-direita, né? Um partido de centro que com possui pessoas de pessoas de extrema-direita. centro Mas que o fato tem é que pessoas de ela correu extrema-direita, atrás. mas um homem O fato é aparentemente que afrodescendente. ela correu atrás de um homem Aparentemente não, afrodescendente. afrodescendente mesmo. E ele, inclusive, está acusando de racismo. Eu não vi ali nos vídeos que eu recebi nenhuma fala racista, mas eu não sei, precisa ver. Sim. A polêmica, Ibsen, é se fosse o contrário. Se o homem afrodescendente, homem negro ou homem preto, tivesse com uma arma na mão, corrido atrás de uma mulher branca de classe média, média alta, ele estaria morto. Como? Se ele sacasse uma arma? Chegou um ponto que, tirando a questão, né, do perigo, que chegou a ser ridículo, chegou a ser até engraçado, parecia uma comédia Dantesco, de Dante. dantesco, dantesco, Exatamente, a Divina Comédia, ao dantesco. vivo e a cores. Cômico se não fosse trágico. Eu não quero ficar com conjecturas, não, Fátima. O episódio foi lamentável. Abafa o caso, Vai abafa o ser, caso. não vamos entrar nessa polêmica. Eu acho que vão ser investigados, está aberto um inquérito policial, e aí vão se levantar as responsabilidades. Precisa ver se esse policial é policial mesmo, se ele tinha porte de arma, se ele poderia estar prestando esse serviço de segurança. Tudo isso vai ser apurado. Mas o que nos cabe aqui... Eu só estava dando esse contexto, mas eu acho que, de fato, foi mais uma coisa a prejudicar realmente na chegada da campanha. Deve ter prejudicado um pouco o presidente Jair Bolsonaro. Mudando de assunto, né, pegando um contexto geral, Ibsen, como que vai ficar, né, caso realmente o ex-presidente Lula seja eleito, como que ele vai conseguir governar, sendo que a maioria dos deputados que foram eleitos pertencem ao PL, que é o partido do Jair Bolsonaro. Como é que ele vai conseguir governar com essa oposição? Bom, antes de falar disso, de futuro, eu queria só dar uma pontinha de coisas aqui e que apuração estamos aí para a abertura das urnas, e vamos ver. Então, hoje teve essa questão do transporte, né, porque é uma outra coisa que no segundo turno, historicamente, você tem aí 2 pontos percentuais a mais de abstenção, porque não existe aquela mobilização dos deputados nos estados, principalmente no Nordeste, que era a grande preocupação do PT. Vem daí todo esse esforço para que o transporte fosse gratuito nesses dias, está havendo problemas. Houve essa questão da Polícia Federal fazendo barreiras e blitz, e está sendo acusado de tentar
impedir o acesso à votação, enfim. Vamos ver, então, como é que vai ser essa abstenção. Acho que esse é um ponto importante para ver se não tem alguma reviravolta, né? Você sabe que minha família doou algumas cestas básicas, algumas boas cestas básicas para uma entidade beneficente que tem aí em Ibiúna, e eu fui lá conhecer um tempo atrás, e fiquei muito impressionado. Eu cheguei lá e estava muita gente, assim, com necessidades, né, e passando necessidades, indo buscar, porque é longe. Eu não lembro qual é o bairro aí agora de cabeça, assim, mas é para frente do Veleiros lá. E aí eu cheguei lá, estava um sol de rachar, isso era umas 9, 10 horas, já estava um calor danado, e as pessoas saíram, pegaram um ônibus no centro de Biúna, foram até lá para buscar uma cesta básica, né? Gastando dinheiro de ônibus para ir lá buscar uma cesta básica. E aí todo mundo sentado lá na estrada, que sai da Bugiro, assim, para dentro. E aí as pessoas, eu perguntei, escuta, mas como é que vocês vão fazer? Eu falei, não, a gente tem que ficar aguardando um ônibus aqui que nos leve até a estrada, para na estrada a gente pegar um ônibus para voltar para casa. Eu falei, mas que horas que vai passar? Isso era 10 horas da manhã, o ônibus ia passar às 2, 3, 4 horas da tarde, sei lá. Aí eu fui levar as senhoras de idade e tal, fui levá-los. Eu fiz umas 7, 8 viagens e volta da instituição até a estrada, e todo mundo assim agradecendo, porque realmente é muito pouco. A infraestrutura de transporte público, eu não conheço bem aí, viu? Parece que é bem Transporte deficiente, aqui né? é super fraco, bem Pois é, fraco mesmo. tá E eu bom. não nem vou falar da rodoviária, né, Abafa o caso. abafa o caso, deixa É. quieto. Mas enfim, só voltando, né? Então, essa questão da abstenção por vários motivos, entre eles o transporte, vamos ver como é que vai ser, né? Depois vem a apuração, né, que a gente precisa ver. Sempre há muita confusão nessa coisa. Eu trabalhei muito com apuração de eleição no tempo que não era tão rápido assim, era ainda com mapas eleitorais. Eu era editor de política na Globo, e a gente tinha um sistema de apuração com pessoas que iam pegando os mapas, a gente ia apurar, e eu aprendi muita coisa naquela época. Em primeiro lugar, que assim, como começa uma apuração não quer dizer que vai ser como termina, porque depende muito de onde vêm os votos. Então, por exemplo, se vier os votos primeiro, que é mais organizado e tal, do Sudeste, eventualmente vai aparecer o presidente Jair Bolsonaro à frente. Mas daí vai virando isso, porque começam a entrar os votos do Nordeste, onde tem um favoritismo do ex-presidente Lula. Os votos que você tem em urnas na Amazônia, por exemplo, começa a ficar mais complicado. Enfim, nós vamos ter muita calma nessas horas para a gente... E como vai ser uma eleição apertada, eu acho que vão ser fortes emoções até o último minuto. Bom, dito isso, e chegando, desculpe se eu me alonguei, mas chegando ao que você estava me perguntando, né, o day after. E, assim, se eventualmente o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, não tem muita novidade. Eu acho que vai ser mais do mesmo num segundo mandato. Se o ex-presidente Lula vencer a eleição, aí é que vem todas as preocupações e dúvidas, né? Em primeiro lugar, e eu já estou falando isso há muito tempo, eu estou muito preocupado com esse day after em caso de vitória do presidente Lula, porque, primeiro, pode ter uma reação do presidente Bolsonaro, que tem, ora diz uma coisa, diz que vai respeitar, ora diz que vai respeitar se as eleições forem limpas. Tem toda a questão das urnas, que eu acho que o primeiro turno já descarta essa possibilidade de ter tido fraude, porque você viu a enorme bancada do PL, né, mais de 100 deputados só do PL. E se você colocar aí, em tese, deputados de oposição, você tem a maioria na Câmara, né, e vai ter uma maioria no Senado também. Então, as urnas, vários governadores em segundo turno eleitos que serão, entre aspas, oposição, eu já falo disso, a um eventual governo Lula. Enfim, então, essa questão das urnas, mas eu estou preocupado com a questão da violência, que você viu, teve esse episódio da Carla Zambelli. Eu acho que o Roberto Jefferson não está nessa coisa de ânimos acirrados. O caso dele que foi decretada a prisão dele pelos absurdos que ele falou sobre as ofensas à ministra Carmen Lúcia. Acho que é um evento
mas existe assim uma certa tensão de violência no ar, e eu estou preocupado com esse day after, lembrando que muito do script, das falas, das coisas, se assemelham um pouco ao que aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump e a invasão do Capitólio, com uma grande diferença. Nos Estados Unidos, você tem uma polícia altamente treinada, né, ou muito bem treinada, e você teve aquela bagunça toda no Capitólio, e você vê que só teve, entre aspas, 5 mortos, né, porque houve uma intervenção muito rápida ali da polícia e profissional eficiente. Aqui eu não sei, em primeiro lugar, porque você tem setores da polícia que estão engajados na campanha do presidente Jair Bolsonaro, policiais civis, militares, pessoal das Forças Armadas, né, não diria o alto comando, que está se mantendo neutro e quieto, mas você pode ter uma certa tensão aí. E eu estou preocupado com esse day after, não sou aqui o profeta do apocalipse, mas eu acho que é um motivo de preocupação do que vai ser esse day after em caso da vitória do Lula. Mas, tirando isso e passando aí para o que virá, tem uma outra preocupação de que, no caso da vitória do presidente Lula, como é que vai ser essa transição entre o atual governo e o governo futuro do PT, né? Espero que seja uma transição civilizada, mas há um acirramento dos ânimos aí. Por exemplo, será, e eu tenho dúvidas, vou lançar aqui, acho que ninguém falou isso até agora, vou ser o primeiro aqui. Será que o presidente Bolsonaro vai entregar a faixa para o presidente Lula? Eu tenho dúvidas. Eu acho que ele vai se recusar a entregar a faixa para o presidente Lula. Vamos ver se ele tem uma atitude civilizada e entrega, mas eu acho difícil, né? E aí tem essa questão da transição, e tem a questão, a grande dúvida, é o que o presidente Lula faria no governo, que é uma incógnita. Na verdade, ele não apresentou um programa claro de governo. Ele só diz, ó, em resumo, o que ele fala é assim: no meu tempo foi bom e agora vai ser melhor. É esse o programa de governo dele. A gente com muita. Então, ele disse que quer rever essa questão do teto de gastos, mas que vai manter a responsabilidade fiscal, grosso modo. Ele disse que precisa haver uma revisão da reforma trabalhista, o que leva a uma certa preocupação às empresas e ao mercado. Mas vamos ver, quer dizer, na verdade, se você for olhar lá atrás, eu me lembro muito bem, quando da primeira eleição do ex-presidente Lula, ele é um dos únicos casos que existem naquele chamado, eu não sei se eu cheguei a mostrar para você naquela entrevista que eu te dei, do chamado Índice de Confiança Presidencial, eu tenho esses dados desde 1986, do IBOP, né? Ele é um dos únicos casos de presidente eleito que, ao invés de cair, que é uma tradição, quer dizer, o presidente, normalmente, quando ele se elege, ele tem um patamar de popularidade, e isso cai, porque as pessoas estão muito motivadas com a eleição, com muita esperança, e depois o que eu chamo de choque de realidade, essa popularidade naturalmente cai, às vezes cai muito. E o ex-presidente Lula foi um dos dois casos, foi ele e o Itamar, que, na verdade, ele começou o governo e começou a subir a popularidade. Por quê? Porque havia uma grande apreensão de que ele faria um governo de esquerda, e ele não foi tão de esquerda assim, quer dizer, ele deu continuidade ao que vinha da política do governo Fernando Henrique Cardoso, neoliberal, como o PT chamava, mas, enfim, depois ele teve o efeito de queda, né? Se olhar no gráfico, eu tenho isso graficamente, é muito interessante esse gráfico, só esse gráfico dava uma tarde toda de conversa aqui, porque você vê todas as crises que o Brasil passou. Então, naquele momento, quer dizer, muito parecido com o que é hoje, quer dizer, havia uma expectativa ruim de que ele fosse fazer um governo, um cavalo de pau à esquerda e tal, e, de repente, ele não fez, e durante todo o governo, o primeiro e o segundo governo, ele manteve, né, e surfou no momento internacional que o mundo passava, que é diferente do que é hoje, a gente fala disso. Mas existe essa mesma expectativa. O que ele vai fazer? Né? Por outro lado, ele falou aí, teve falas complicadas dele, né, de controle da mídia, e vamos ver como é que ele vai fazer. Isso é uma coisa que o governo, mesmo durante o governo dele, e depois no governo Dilma, se falou muito de ter um controle da imprensa, da mídia e tal. Precisa ver agora
se esse projeto dele vai em frente ou não, né? Como é que quem vai ser o ministro da Fazenda dele há um tempo atrás, eu me lembro que ele falou que ia trazer nomes novos para o governo, não iam ser os mesmos ministros. Enfim, é uma incógnita, né? O Lula é uma esfinge, né? Decifra-me ou devoro-te, eu costumo dizer. Só ele sabe, nem o partido sabe, né? Eu acho que só ele e o travesseiro. E a gente vai ver a partir de hoje, se ele vencer a eleição, se ele fala alguma coisa, dá algum norte do que ele pretende fazer, qual vai ser a sua equipe de governo, né? Então, enfim, ele soltou aí, são 9 páginas, essa carta pelo futuro do Brasil e tal, mas que é uma coisa muito genérica, acho que foi mais uma coisa para tentar dar uma acalmada no mercado, porque houve bastante volatilidade essa semana aí com esses episódios todos, o mercado sempre preocupado, mas o mercado é o mercado vive disso, tá certo? E o mercado vai cair, o país vai cair, é, seja quem for o presidente. Duas coisas são muito claras para mim em qualquer eleição, né? Seja quem for eleito, a não ser que seja decretado uma estatização de todo do sistema financeiro, do sistema bancário, golpe, uma ditadura estabelecida no país, seja quem for o eleito, o mercado financeiro vai se dar bem, né? Aquela velha frase, quer dizer, o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado, é o melhor negócio do mundo. E o segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado, né? Então, seja com juro alto, com juro baixo, os bancos se ajustam, ou vai levar na tarifa, ou se tem um juro alto, ele ganha com juro, se tiver um juro baixo, ele ganha por causa do volume, porque vai ter muito mais transação. Enfim, eu acho que o mercado financeiro tem essas instabilidades e tal, mas eu acho que ninguém vai queimar as caravelas. Acho que o Lula é um ser inteligente, por isso pode ter todas as críticas e eventuais defeitos que ele tenha, mas ele não há como se negar de que ele é muito esperto, muito inteligente e muito hábil, um comunicador e tal, que encanta alguns, né? E vamos ver o que ele vai falar. Eu acho que pode ter surpresas. E aí vem um detalhe, quer dizer, vamos ver, porque como eu estava dizendo anteriormente, você tem um Congresso aí que, em tese, não vai ser muito amistoso, né? Quando ele fala que vai rever, por exemplo, a reforma trabalhista, precisa ver se ele vai contar com uma maioria no Congresso para fazer isso, né? Porque em tese, você vai ter um Congresso hostil. Se bem que você sabe, isso que eu ia te dizer, eu tinha falado de duas, não falei, né? Seja quem ganhar, duas certezas, o mercado financeiro vai continuar tendo lucro e se dando bem, e o Centrão vai estar no poder, né? Seja quem vença, porque o Centrão é o fiel da balança no Congresso. Não tem, o presidente Bolsonaro percebeu que não conseguiria governar se não fosse com o Centrão, disse que não ia fazer a velha política, está aí, né? Ciro Nogueira na Casa Civil, enfim, né? Enfim, precisa ver como é que esse Congresso vai se comportar. O Congresso brasileiro, infelizmente, tem sido muito fisiológico nos últimos tempos e precisa ver se não há uma virada de lado de alguns deputados e o presidente Lula, se eleito, consiga formar a maioria e fazer as mudanças que ele pretende fazer e aprovar as legislações que ele quer fazer. Do ponto de vista econômico, também vamos ver se ele vai rezar da mesma cartilha que rezou durante os 2 primeiros mandatos, ou se realmente vai dar um cavalo de pau. Com certeza vai ter um certo cavalo de pau, que vai ser o segundo em pouco tempo, na política exterior, né? Porque o PT vinha com uma linha, né, que inclusive era muito criticada na época, começou ali, né, o problema de ideologia no Itamaraty, né? O Brasil sempre teve tradição, desde o Barão do Rio Branco, né? O Brasil sempre teve tradição de neutralidade, de ser um mediador de conflitos internacionais, tem uma grande tradição, por exemplo, o Brasil, né, abre a Assembleia, o ano na Assembleia Geral da ONU, tradicionalmente, né, o presidente da República vai lá discursar, e, enfim, o Brasil sempre... E, de repente, nos governos do PT, começou a ter uma ideologização ali do Itamaraty, com volta mais à esquerda, quer dizer, relações com Venezuela,
com Cuba, na época com China, com países africanos, né? Começou uma certa tensão com os Estados Unidos, depois se aproximou, porque o próprio Obama disse que o Lula era o cara, você lembra disso? Então, é. Então, enfim, mas houve um cavalo de pau na política internacional dessa questão da neutralidade para um governo desse. Aí veio o governo Bolsonaro, deu um cavalo de pau para o outro lado, quer dizer, rompeu ali com Venezuela, né, critica a Argentina, arrumou briga com a China, que é um absurdo, porque é o nosso principal parceiro internacional. Essas coisas que não podem se misturar. Então, essas coisas não podem se misturar. Você não pode ter ideologia, você não pode. Na diplomacia, você não tem amigos, né? E você tem interesses, tá certo? Então, mas enfim, exatamente, mas claramente houve essa coisa da ideologia e certamente eu acho que vai haver um cavalo de pau aí, de volta, né, teve aquela questão toda de financiamento do Porto de Mariel, do metrô de Caracas, enfim, vamos, né, e tomando calotes, né, nesses empréstimos que foram feitos pelo BNDES, a garantia, né, isso vira até piada, né, a garantia dos empréstimos, a garantia dos empréstimos que foram feitos a Cuba eram charutos cubanos, né? Vai chover charuto aqui, porque eles não pagaram a conta, né? Então vai haver uma inundação de charuto aqui, ou se perdoa, diga, deixa quieto, enfim. Então, essa é a única certeza que eu tenho, né? Que vai haver uma mudança aí na política internacional com a eventual ascensão do PT novamente ao poder. Do ponto de vista econômico, é como eu te disse, de repente, por exemplo, eu acho, e isso foi uma coisa muito tênue ali, que era complicada, porque existem questões ali que o ex-presidente Lula ele precisa tomar cuidado para não ir contra o que a sua base, ele precisava manter a sua base. Então, esse discurso todo de, olha, eu vou controlar a mídia, olha, eu vou a reforma trabalhista, ele está falando para os seus, para a sua base, mas ele tinha que tomar muito cuidado para conseguir atrair o que aparentemente ele conseguiu com essa questão do centro-direita, que ele conseguiu aparentemente atrair e vai ser eleito por conta disso, e principalmente um movimento anti-Bolsonaro, que inverteu, né, a questão da rejeição, como eu disse, quer dizer, em 2018 havia um sentimento anti-PT muito maior do que uma rejeição ao Bolsonaro, agora inverteu. Esse sentimento anti-PT teve uma arrefecida e aumentou esse movimento anti-Bolsonaro, mas que é principalmente do centro e centro-direita, né? PSDB, né? Uma parte do MDB que a Simone Tebet representa, tem outra parte do MDB que é claramente bolsonarista, porque tem interesses em participar do governo, não vou aqui dar nomes, mas são sabidos, enfim. Mas o Lula a questão do aborto, né? Então o Lula estava com muito cuidado de não perder essa sua base num discurso para ganhar a eleição. O que ele vai fazer agora, né, depois que o cara está com a caneta na mão, a coisa muda de figura, né? Então vamos ver a quem ele vai se aliar, quais são as políticas que ele vai adotar, se realmente ele vai partir para esse enfrentamento do controle da mídia, ou se ele vai controlar a mídia, só a mídia que é contra ele, porque hoje até a mídia está completamente polarizada, né? Você tem a mídia pró-Bolsonaro, você tem a mídia anti-Bolsonaro, o Bolsonaro também arrumou briga com grande parte da imprensa e dos jornalistas, né? Coisa que ele fazia muito quando era deputado, né? E eu acho que ele não percebeu né? Eu acho que ele não foi inteligente, para não dizer outra coisa, ele não foi inteligente no governo em continuar adotando a sua postura de deputado, né, e de comprando briga, de sendo agressivo. Isso não é uma postura de presidente da República. Ele poderia ter sido mais mineiro, mais esperto, porque é difícil você... É aquela coisa de você descer o rio, né, batendo em todos os barrancos, né? No caso dele foi até pior que isso, né? Ele tentou subir o rio contra a correnteza, batendo em todos os barrancos. Isso é desgastante. E o Lula é muito esperto, né? O Lula a vida inteira criticou lá a Globo, a Globo, a Globo. Ou depois, durante o governo dele, ele teve uma relação institucional ali razoável. Depois, todo mundo fala da Globo, mas a Globo, quando estourou o escândalo do Mensalão, foi super crítica. Quando estourou o escândalo do Petrolão, foi super crítico ao governo Dilma. Acabou criando toda essa massa de informação que levou até mesmo ao impeachment, e a Globo. Agora,
Vamos ver como é que ele vai se comportar. É uma grande dúvida. Vamos ver o que vai acontecer, né? As urnas já estão sendo abertas, né? Daqui a pouco Vai já abrir as acaba, urnas. né? Já vai estar dando o horário, já vai estar dando a É, apuração. Então vamos. é. Vão abrir as apurações daqui a pouco. É. Sobe logo essa entrevista, que senão não vai ficar velha. Desculpa se eu me alonguei muito, pronto. Não, Ibsen, sempre perfeito, uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Só você mesmo para a gente conseguir conversar sobre política, né? Sem paixão, né? Uma questão, posicionamento sério, correto. E eu que te agradeço sempre Com o maior prazer. esse bate-papo. Quem sou eu, pai? Para que eu vou ficar se achando, para que eu vou ficar se achando. Aceito elogio que é sincero e é Muito correto. obrigado, Aceita que Kátia. é seu. São seus olhos lindos. Eu me lembro muito de uma frase, só para terminar, queria agradecer aqui a oportunidade, mais uma vez, agradecer a você pelo convite, agradecer a atenção dos seus seguidores aí, e queria lembrar aqui uma frase do Joamir Betti, que foi uma pessoa que me inspirou muito na profissão, muito meu amigo, trabalhamos anos juntos. Ele dizia o seguinte, que o Brasil está à beira do abismo, mas ele é maior que o buraco. Então, então nós vamos em frente, Quero te né? agradecer, sempre é muito prazer ter você aqui nessa entrevista. E vamos ver, vamos combinar para depois da eleição, para a gente Com o maior prazer, discutir estou como vai sempre à ser o nosso disposição de Brasil vocês. no futuro. Até mais, Ibsen. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Ibiúna.